Hoje é a segunda-feira do nada me faltará. E nós vamos falar do Salmo 23. O Salmo 23, porque tem muita gente que deixa a Bíblia aberta lá na casa dela no Salmo 23, e ela nem sabe o sentido daquele salmo. Ela só gosta porque fala de promessas de bênção, de prosperidade, é ou não é? Mas se você entender agora o que nós vamos ensinar aqui, o contexto do Salmo 23, você vai ver o que é uma pessoa vencer as guerras pela fé. Você vai ver o que é uma pessoa crer em Deus, confiar em Deus, que era o caso de Davi. Quando Davi, segundo os estudiosos, quando ele escreveu esse Salmo 23, você imagina que ele falando assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Você imagina que ele está onde? Lá no palácio, sombra boa e água fresca. Sim ou não? Mas segundo os estudos, sabe onde ele estava? Ele estava em um vale, cercado de inimigos por todos os lados. Por isso que ele diz: ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei. Preste atenção, vamos lá. Primeiro, o Senhor, leia bem alto. Primeira coisa para nada faltar na nossa vida, qual é? Qual é? Está aí a resposta. Qual é? O Senhor o quê? O Senhor ser o teu pastor. Se Ele não é o seu pastor, então pode faltar, mesmo dentro da igreja. Igual esse caso que eu falei aí, de pessoas dentro da igreja, que não obedecem à direção do pastor Anderson, amém? Não é a direção minha, é a Bíblia. Porque tudo que a gente mostra para você aqui, a gente mostra na Bíblia. Se a pessoa não acompanha para conferir, aí é problema dela. Mas a gente mostra a referência, bota nos telões. Está entendendo? Mas quando a Bíblia fala assim, ó, vai para a direita, e a pessoa diz, não, para a direita não vou. Então ela não está se guiando pela palavra desse pastor, que é quem? Que é o Senhor. Se Ele é o primeiro é Ele, depois as outras coisas. Quando eu faço isso, então Ele se torna o quê? O meu pastor. Ele passa a guiar a minha vida. Ele fala, Anderson, vai para a direita, eu vou. Anderson, olha, faz isso aqui, ó, cuidado, não entra nesse negócio não, eu não entro. Está compreendendo? Então quando eu sigo a direção do alto, a direção de Deus, eu estou fazendo dele o meu pastor. Porque pastor, o que é um pastor? É um guia. Pastor é o que guia a ovelha. Está compreendendo? Como ele mesmo diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha o que ele diz: Ele deitar-me faz em pastos verdejantes, e guia-me mansamente aonde? As águas tranquilas. Lembra que Davi estava onde? Um vale, cercado de inimigos por todos os lados. Mas olha a mentalidade dele. Ele não deixava o lado de fora influenciar o lado de dentro. Você já vai entender isso, que eu vou falar mais sobre esse assunto. O navio, por que ele não afunda? O que é maior, o oceano ou o navio? Por que o navio não afunda? Porque a água não está dentro dele, está do lado de fora. Ele tem uma quantidade pouca de água só para dar o equilíbrio. Mas quando a água cai, pode vir uma onda gigantesca e cai em cima dele. Ele tem um sistema que a água rapidinho o quê? Escoa. Porque se a água cair em cima dele e entrar nele, ele afunda. Tem gente aqui que você está afundando porque você aceita as circunstâncias, os problemas do lado de fora entrar em você. Quando que o problema entra na pessoa? É quando você vai dormir pensando no problema e acorda pensando no problema. Ah, pastor, mas eu vou pensar no quê? Você decide no que pensar. O pensamento vem para todo mundo, mas você pode decidir o quê? Eu não vou pensar nisso.
Não, vou mudar, peraí. E você muda o pensamento, você troca de canal. Então, olha o que ele diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. Coloca o próximo, por favor. E refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas do quê? Por amor. Ou seja, guia. O Senhor é o meu guia, por isso Ele é o meu pastor. Próximo. A primeira guerra que a gente aprende a vencer. A primeira guerra que a gente aprende a vencer com o Salmo 23. Leia bem alto. Quem aqui já sofreu perdas na vida? Grava isso dentro de você. Olha para mim aqui, ó. Nunca perdeu nada quem nunca teve nada na vida. Está compreendendo? É inevitável as perdas. Quem nunca perdeu nada, se prepare que você vai perder. Já está amarrado, bate na parede. Não adianta amarrar não. Todo ser humano sofre perdas. Não quer dizer que você é derrotado porque perdeu algo. Você só é derrotado quando você desiste. Está compreendendo? Mas perdas, você acha que a Igreja Universal é uma igreja vencedora ou é uma igreja fracassada? Eu não ouvi. Mas a Igreja Universal teve muitas perdas nessa caminhada. Muitas mesmo. Gente que passou a perna na gente. Mas a gente não é de Deus. Sim, mas passaram a perna e Deus permitiu para a gente aprender. Então as perdas, quando você usa para o teu bem, para você evoluir, para você aprender, faz bem. São perdas temporárias. Não é uma pessoa derrotada na vida. Não, é uma pessoa que teve perdas, teve uma derrota aqui. Mas são coisas pontuais, não é a vida inteira de derrotas. Porque você só é derrotado quando você desiste. Quando você deixa o problema do lado de fora, o quê? Quem está dormindo, diga amém. Acorda aí, gente. Quando você deixa aquela perda entrar em você, e você fica remoendo, aí você afunda. Então, olha como é. Quando você do lado de dentro está bem, Davi estava cercado, mas ele disse, nada vai me faltar. Ele me guia mansamente às águas tranquilas. Dentro dele, ele estava em paz, tranquilo. Porque quando aqui dentro você está bem, você vai ter força para vencer do lado de fora. E ele continua, olha só, a primeira guerra, a guerra contra as perdas. Olha o que ele disse, leia bem alto. Não temeria mal algum. Por quê? A tua vara e o teu cajado, o quê? Esse vale, segundo estudos, é o vale que existe de Jerusalém, esse vale da sombra da morte, e ele desce 32 quilômetros só descendo, até chegar no ponto mais baixo do mundo. Qual é? Quem sabe? O Mar Morto. O Mar Morto, ele começa desde Jerusalém, é um vale, e era uma rota comercial, só que era uma rota muito perigosa, por isso era conhecido como Vale da Sombra da Morte. E Davi disse, ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, ainda que pareça que a minha vida só está o quê? Fala, gente, só descendo, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor é meu pastor, o Senhor é o meu guia. A tua vara, a disciplina que é a vara, e o cajado que é para guiar a ovelha, me consolam. O cajado na ponta tinha uma curva, por quê? Quando a ovelha ia sair do caminho, dá licença? O pastor colocava o cajado aqui, puxava ela pelo pescoço, para o pasto verde. A vara para disciplinar, o cajado para guiar. Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Olha o cajado ali, ó. Aqui, ó. Pegava aqui a ovelha e puxava ela para o pasto verde. Porque a ovelha não tinha visão. A ovelha não tinha, não. Ela não tem uma visão boa. Ela não vira o glóbulo ocular. Então ela pode estar aqui no pasto seco e ali do lado está o pasto verde. Ela não vê. O pastor tem que ir lá pegar ela pelo pescoço e puxar. Guiar ela para o pasto verde. Está compreendendo? E olha que interessante. A primeira guerra é você vencer, superar o que você perdeu. Porque perdas nós vamos ter. É você olhar para frente, é parar de olhar para o passado.
Ainda que você esteja hoje no vale, de repente esse é o momento que você está vivendo no vale da sombra da morte. Morreu o faturamento, morreu o movimento da sua loja, a clientela sumiu, e você está aí, sabe, com a corda no pescoço, desesperado. Se agarra com Deus, meu amigo, porque se Ele for o teu pastor, fala bem alto. Eu não ouvi. Segunda guerra, coloca aí, qual é a segunda? Fala mais forte. A guerra contra os adversários. O que não falta são pessoas para tentar puxar o seu tapete, são pessoas para torcer contra você, às vezes da própria família. Por isso que você não, uma coisa que, se você trabalha em família e dá certo, louve e agradeça a Deus. Mas na maioria das vezes o que a gente vê não dá certo. Não dá, porque às vezes a pessoa confunde as coisas. É claro, se cada um tem maturidade, cabeça para saber qual é o seu papel, amém. Mas às vezes os adversários, Jesus disse, os inimigos do homem serão da própria casa. Então você não tem que ficar esperando apoio, esperando ajuda. Creia, meu amigo, é você que tem que acreditar em você, e sobretudo em quem? Em Deus. É você e Deus, Deus e você, e acabou. Não espere apoio dos outros, vai em frente. Se você crê, vai na sua fé. Não fica esperando a opinião de ninguém. Quem está entendendo? E a terceira guerra, leia bem alto aí para mim. Essa é a pior. Fica de pé, por favor. Olha o que o rei Davi falou. Você imagina, pensa, você tem que pensar no contexto que Davi estava vivendo naquele momento. Ele num vale cercado de inimigos por todos os lados, que humanamente falando não tinha saída. E ele diz o quê? Preparas-me uma mesa. Aliás, ele diz, ainda que eu ande pelo vale, não mal algum, porque o Senhor está comigo. Você acha que tipo de pensamentos que vinha na cabeça dele ali? Na hora da luta, que tipo de problema que vem de pensamento que vem na sua cabeça? Ah, Deus é comigo, graças a Deus eu sou tão, já virei um anjo. Fala, gente. Vocês não podem ser oba-oba, não pode ser uma pessoa sensacionalista, porque a gente vive a vida real, na hora da luta, não tem nenhum super-homem. Eu, Anderson, teve várias vezes na minha vida com Deus, de na hora da luta, meu amigo, eu estava assim, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque eu chegava aqui para fazer a reunião, e eu tinha que passar força para as pessoas, mas eu estava, meu Deus, me ajuda. Quem está entendendo? Porque na hora é um bombardeiro, o mal ataca, ele vem com todo o inferno para ver se você o quê? Se você desiste, se você se curva, se você deixa aquele pensamento ruim entrar, se você se curva aquele pensamento, aquele sentimento, ele vem para cima. E ali na hora é uma guerra contra nós mesmos, de dizer, está amarrado, não aceite esse pensamento, sai fora. Não, Deus é comigo. Você tem que ser intencional, é você que tem que falar para você mesmo, Deus é comigo, Deus é comigo, Deus é comigo, vai dar certo, vai dar certo. Porque se você olhar para a situação, você desmorona. Quem está entendendo? Isso acontece com todo mundo. É um momento que os adversários se levantam, é um momento que o vale da sombra da morte parece que vai te engolir. E nesse momento, olha o que Davi disse lá no vale. Coloca o versículo, por favor. Preparas-me uma mesa. Leia bem alto, gente. Na presença de quem? Unges a minha cabeça com óleo. Olha que forte isso, não perca isso. Cadê a ovelha? Bota novamente. Por que o pastor fazia isso com a ovelha? Ungia a cabeça com óleo. Sabe qual o sentido? Para repelir as moscas. O óleo era um repelente natural para espantar as moscas. Porque as moscas, quando não tinha óleo na cabeça da ovelha, entravam pelo ouvido, pelo nariz, e iam para o cérebro da ovelha. E a ovelha ficava doente e morria.
Por onde o diabo tenta entrar na nossa mente? Pelo que você ouve, pelo que você vê. Ele mostra uma situação, ele traz uma notícia ruim, e aquela notícia às vezes o quê? Você está animado, você está para cima, você ouve uma notícia, aquela notícia quer te jogar onde? No chão. Por isso você, eu, cada um de nós temos que ter a cabeça o quê? Ungida. Todo domingo a gente está entregando o azeite para você fazer unção na sua cabeça. Não falte domingo, 9h30 da manhã aqui. Cabeça erguida é cabeça ungida. Quando ungia a cabeça da ovelha, ela estava protegida contra aquelas moscas que entravam e ia lá para o cérebro dela. Você tendo a unção sobre a sua cabeça, você vai estar protegido contra os pensamentos do diabo, porque ele não vai conseguir te convencer do que ele quer que você se convença. Mas a unção não é apenas um azeite, não. A unção sobre a cabeça é o quê? O Espírito Santo na sua mente, guiando você. Porque o guia que Jesus deixou para guiar a igreja, quem é? Ele disse: quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Ele guia aqui, ó. É na cabeça, no pensamento, não é coração. É pensamento. Porque dependendo do pensamento, vai ser as suas atitudes. E dependendo das suas atitudes, vai ser o resultado na sua vida.